Pessoal, vamos lá? Então, sejam bem-vindos aí ao treinamento de Smart. Primeiro, eu queria perguntar aqui para vocês, e vou pedir a participação de vocês aí no chat com sim ou com não, tá? Bem facinho. Quem aqui já teve algum contato, já conectou alguma vez um produto Sim. Smart? Vou Se pôr você no ponto aqui. conectou já, fala sim para mim, se não, coloca um não aí no chat, por favor. Sim, não, ok. Ah, tem gente que nunca conectou, ó, que legal. A gente vai aprender a fazer isso aqui hoje, hein? E mais que isso, vai aprender também quando acontece aqueles erros, né? Que a gente não, ai, não tá conectando, não tô conseguindo resetar, não tá indo. O que que a gente faz? Maravilha. E agora eu vou fazer outra pergunta. Quem de vocês tem um produto Smart, não precisa necessariamente ser da LEDVentus, mas tem alguma iluminação Smart na sua casa, no seu dia a dia? Escreve sim ou não aí para mim. Sim, não, eu tenho, sim. Legal. A ideia aqui, gente, é deixar todo mundo na mesma página, tá? Mesmo, então, assim, para você que tem um produto Smart, se você tiver na sua casa, se você tiver em algum ambiente que tenha, se você tiver o aplicativo aí no seu celular e quiser ir abrindo a hora que a gente for falar enfim, de configurações, vocês podem ir abrindo e testando junto. Se tiver alguma coisa diferente, vocês vão me falando e a gente vai organizando isso aí, certo? Bom, vamos lá. Primeiro, deixa eu passar aqui para ver se vai. Aí, passou. Primeiro, vamos falar um pouquinho de conceito de casa inteligente, né? O que é o casa inteligente? A gente cada dia mais fala aí de internet das coisas, de tudo conectado, inteligência artificial, e esse é o futuro, tá? E a gente, quanto mais a gente se adapta a esse futuro, né? Mais na frente a gente fica. Então, é muito importante para a gente sempre tem alguém com o microfone aberto. Acho que foi amado. Deixa eu colocar no mudo aqui. Pronto. Então, quanto mais a gente, né, se atualiza disso e leva inovação para o nosso cliente, mais à frente a gente está, certo? Então, a casa inteligente basicamente é quando você consegue controlar os dispositivos remotamente, quando você tem uma luminária que você não consegue só ligar e desligar ela por um interruptor, mas que você consegue dimerizar, você consegue fazer programação horária, você consegue, né, fazer cenas ali com aqueles produtos. Ou seja, por que que é inteligente? Porque ele consegue se adaptar ao usuário, né? E muitas vezes a gente não tem só um usuário de um ambiente, só um usuário de uma lâmpada ali, de uma iluminação. E mais do que isso, mesmo que se for só um usuário, a gente tem vários cenários no nosso dia, né? Então tem aquele ambiente que a gente usa às vezes para descansar, para trabalhar, para se alimentar, e a gente pode fazer sim com que uma apenas iluminação se adeque a toda essa rotina que a gente tem. A gente vai falar muito disso hoje aqui, tá? Então, peraí que não tá indo aqui. Aí, foi. Como que funciona o nosso aplicativo Smart, tá? Ele tem um controle totalmente sem fio, tá? Via Wi-Fi. Nosso aplicativo também tem controle via Bluetooth, só que os nossos produtos atualmente são controlados via Wi-Fi, tá? Mas quem ainda tinha aquelas lâmpadas que eram controladas via Bluetooth também consegue fazer esse controle via aplicativo. Criação de cores, dimerização que eu comentei com vocês, criação de cenas, o ciclo circadiano, o ritmo circadiano, né, o ciclo circadiano, que é muito importante para nós. Então, a iluminação tem um impacto direto na nossa saúde, né? Hoje muito se fala de arquitetura voltado para a saúde, de iluminação voltado para a saúde, porque cada vez ficamos mais dentro de lugares fechados e a iluminação ela tem um impacto diretamente na nossa produção de hormônios. Então, da mesma forma que o sol impacta na nossa produção de hormônios, né? Ali quando o sol nasce, ele tá mais laranjadinho, tá uma cor mais quente, durante o dia ele tem ou fica mais azulado e depois no pôr do sol volta de novo a ficar quente. Tudo isso impacta no nosso dia, né, no nosso humor. Então, a iluminação também é artificial. A gente tem que tomar esse cuidado, uma vez que a gente está muito mais exposta a ela do que a natural. O legal disso, você não precisa ter nenhum controlador externo, gente. Você precisa basicamente de ter um Wi-Fi ali,
ter um dispositivo para você fazer a conexão, e hoje em dia todo mundo tem celular, né? Quem que não tem um celular? Eu tenho dois, tem gente que tem até mais. Então, você só precisa disso e um produto smart, tá? Bom, como eu falei para vocês, pré-requisitos. A internet precisa ser 2.4 GB, tá? Natália, eu não tenho só 5G, não dá, não dá, tá? É uma característica dos produtos smart e precisa ser assim. E aqui eu já começo falando para vocês do que eu, até naquele questionário, né? Quem participou daquele questionário de dúvidas, muito obrigada. Isso acaba direcionando a gente para fazer o melhor treinamento para vocês. E nele, o pessoal falou: quando tem algum problema de conexão, né? Como que a gente resolve? E um dos itens, né, que quando falo, Natália, não estou conseguindo conectar o meu dispositivo smart. Dá um erro na hora da conexão, né? Eu coloco a senha lá do meu Wi-Fi, vou falar mais um detalhe disso, e daí ele dá um erro e não conecta. Pode ser aqui no problema do seu Wi-Fi. O que acontece, gente? Muitas vezes a gente tem muitos dispositivos, né? Muitas vezes, sempre, na verdade, a gente tem muitos dispositivos na nossa casa. E esses dispositivos, todos contam, né? O nosso celular conectado ao Wi-Fi, o computador, aquela TV smart e tudo smart que você tiver na sua casa, todas as coisas que estão conectadas no seu Wi-Fi conta aí como um dispositivo. E quando a rede está sobrecarregada, ela não funciona bem. Então a gente tem um limite de dispositivos aí, tá? E que podem ser conectados em uma rede. E, além disso, a rede precisa ser 2.4. E daí o que acontece às vezes? Você tem uma rede na sua casa e você tem as duas, né? A maioria das pessoas tem as duas, tanto a 2.4 quanto a 5. Mas as duas têm o mesmo nome. E isso pode gerar um problema, porque daí quando você conecta, ele automaticamente fica jogando para de 5G. Então, as redes, além de você ter a 2.4, né, caso você tenha a 2.4 e a de 5, elas precisam ter nomes diferentes, tá bom? Para o aplicativo ali entender, o sistema entender de que você está conectada na 2.4 e ele daí não vai jogar automaticamente para de 5G, tá? Esse aí é um pontinho importante. Então, um alcance importante também. Então, tá com bom sinal Wi-Fi, não tem um monte de dispositivo ali no seu roteador, né? Tá com os nomes diferentes, 2.4G, e tá com um dispositivo smart, maravilha. Então, aí você já atendeu os requisitos para conseguir fazer essa conexão, tá? Bom, agora falei para vocês que eu ia falar mais resumidamente dos nossos produtos, então eu vou passar por eles mais rapidinho. Caso vocês queiram algum detalhe específico desses produtos, pode mandar aqui no chat, que daí eu entro mais em detalhe. Mas eu estou aqui subentendendo que a gente já está acostumado com esses produtos, tá? Então, aqui começando pela nossa Bulbo Smart. Então, essa Bulbo, ela é RGBW. O que é o RGBW? Só para lembrar, quando a gente tem o RGB, a gente tem as cores coloridas ali, né? A gente consegue fazer o colorido. E quando a gente junta todas essas cores, não sai um branco bonito. Mas quando a gente tem o W ali de white, a gente tem um LED dedicado para a cor branca. Isso é muito importante nos produtos Smart. Por que que é importante? Porque na maioria do tempo, qual que é a cor que a gente usa? Uma cor branca, seja ela quente, fria ou neutra, mas a maioria do tempo é a cor branca que a gente utiliza. Então é muito importante quando você escolhe um produto Smart, você ter ali o LED dedicado para o branco. Tá? Porque é o que você acaba mais utilizando. Dimerização, produto com 3 anos de garantia, tá? Novidade, na verdade, eu diria um spoiler aqui, que vocês já podem esperar para 2026, né? Quem tá aí no treinamento acaba tendo algumas vantagens de informação. Então, a gente traz aí essa lâmpada também em 15 watts. A gente vê uma tendência do consumidor em querer aumentar e as potências em querer cada vez mais luz. E a gente vem aí com novidade para 2026. Não está lançado, não tem não é código nada ainda para tipo, vocês, mas tem vocês podem ênfase aqui na esperar para instalação fora do 2026 uma contexto, né? lâmpada com um 15 São watts. simples, Tá bom? Deixa eu admitir aqui. Passando para a próxima. A nossa filamento, tá? A nossa filamento aí, a gente tem ela tanto na Globo quanto na Edson, que a gente chama esse modelinho, tá bom? Ela tem o RGB e ela tem o branco no 3000 Kelvin.
e ela você precisa escolher entre o 127 e entre o 220, tá? Não sabemos se a gente vai ficar muito tempo ainda com essa lâmpada, ou se a gente vai renovar. Então, para quem ama essa lâmpada, eu indicaria já ir fazendo o seu estoque aí de filamento. Par 16, então ela segue os mesmos parâmetros aí da nossa Bulbo, tá? Falando aí de garantia, de tecnologia no geral, bivolt. Entrando na parte de luminárias, nós temos nossa Cilindeco, que vocês já conhecem bem, né? Tá no quarto aí da influenciadora, da Jenny Keller, essa foto. E a gente tem ela na branca e na preta, uma luminária muito bonita. O design do plafond, inclusive estou sendo iluminado por ele neste momento, adoro muito essa luminária. Ela tem um backlight, então ela joga uma luz por trás, né, que dá um ar de flutuação aí para a luminária, fica muito bonito no ambiente. E também, gente, tudo é RGBW, tá? A nossa downlight também, gente. Essa downlight aqui, ela não tem tanto um padrão, né, de mercado que a gente está acostumado. Então, a gente vem aí também para 2026 com uma nova geração dela, né, que ainda vai ser lançado e vai ser divulgado para vocês, tanto no modelo redondo quanto no quadrado. Só que ela não vai ser RGB, ela só vai ser turnable white, tá? Então, para o ano que vem, vocês podem esperar isso aí, tanto no modelo de embutir quanto no de sobrepor. Por que que não vai ser RGB, Natália? Porque geralmente o pessoal coloca essas luminárias em locais que eles acabam não utilizando tanto. E como o RGB, ele encarece o produto, né? E a gente fez aí uma versão mais econômica, bem atrativa, que a pessoa consegue ter um produto smart, consegue dimerizar, consegue ter variação de temperatura de cor por um valor bem mais acessível do que o modelo que a gente tinha aí de plafond de sobrepor, e até desse mesmo, que para quem já é mais antigo aí já conhece. Nossa Suspending Deco, né, que é o nosso pendente aí, então ela tem essa luz na parte de cima, aqui, e na parte de baixo também, com uma luz mais direta, mas ela tem um difusor muito bom ali, e você consegue regular essa altura também. Fica muito legal para iluminar escritório, enfim, em cima de mesa. Esse é o nosso trilho Smart, tá? Esse trilho, gente, a gente tem aí esses modelos hoje disponíveis para vocês, está no nosso showroom, a gente está atualizando a loja dos clientes aí que tem espaço Smart com esse trilho, tá? Esse trilho, você consegue controlar individualmente cada item dele. Então, eu coloquei 2 spots, um pendente, uma barra de LED, por exemplo. Então, se você quiser deixar 100% o seu spot, né, de iluminação. Eu quero deixar 50% outro, e no outro eu quero uma cor quente, no outro uma cor fria, você consegue. Então, você não controla o trilho como um todo, né? Você consegue fazer isso também quando você agrupa no aplicativo, mas você consegue controlar individualmente cada item. Esse é um diferencial, né? Porque a gente vê no mercado geralmente on-off e não com essa diversidade toda. E, além disso tudo, ele tem RC90. Então, a gente vê que é um produto de muita qualidade, tá? Ele tem uma reprodução de cor muito boa, né? Ele é muito fiel a tudo que ele ilumina, reproduzir a cor original. Acessórios dele. Então, esse trilho a gente consegue brincar com ele, a gente consegue fazer ele teto-parede, a gente consegue fazer desenhos com ele. E uma dúvida que eu sempre recebo, porque lá a gente tem, né, no datasheet os acessórios mecânicos e os acessórios elétricos. Natália, eu preciso colocar os 2 acessórios? Sim, porque você precisa passar energia de um trilho para o outro, né, fazer essa conexão, e você também precisa fazer uma conexão mecânica para ter um bom acabamento ali. Então, você sempre vai escolher ali. Então, por exemplo, eu quero fazer um L ali, né, uma cantoneira no teto. Então, você vai utilizar esse acessório aqui e também esse acessório aqui para passar a energia de um lado para o outro, tá? Então, se vocês tiverem alguma especificação, precisar de algum apoio com isso, pode me passar. Renan, qual é a faixa de preço desse trilho? Preço, gente, é com a equipe comercial, tá? Depois, eu não sei quem te atende, Renan, se não tiver alguém
a gente entra em contato depois com você e passa certinho. Por que que a gente não passa faixa de preço aqui, né? Porque cada cliente tem ali a sua negociação, tem impostos diferentes dependendo da região do país, tá bom? Mas eu garanto que ele está com um preço bem legal para tudo que ele oferece, tá? Digital Floor, o pessoal ama essa luminária, uma luminária super versátil aí, ela pode ser utilizada tanto na parede, fixa na parede, como vocês podem ver na foto aí do meio, como vocês podem utilizá-la também no teto, e ela vem com todos os acessórios inclusos, tá, gente? Por exemplo, o trilho, você tem que comprar os seus acessórios separados, porque a gente nunca sabe, né, o que o cliente vai querer fazer com o trilho. Então, não compensa para o cliente comprar, ter o custo de ter todos esses acessórios, sendo que ele não vai utilizar todos esses acessórios. Já no caso da Digital, por ela ser tão versátil, você conseguir virar ela, já vem tudo incluso. Então, você consegue fazer tudo isso sem comprar nenhum acessório extra, tá? Você consegue colocar cada cor ali no... Vocês podem ver aqui, né, na foto de baixo mesmo, tá? Um verde, tá? Um amarelo, e você consegue colocar ela com uma luz indireta, com uma luz direta. Ela é bem legal nesse requisito. A córnea, eu gosto da córnea porque ela é uma luminária bem minimalista e hoje em dia, né, os lugares estão cada vez menores e a gente precisa sempre otimizar aí. Então é uma luminária, né, de piso que cabe em qualquer cantinho e que dá um efeito muito bonito. Então ela fica com essa luz indireta, fica uma luz super confortável, até para fazer cenário assim, fica muito bonita. Ela é RGBW também. Você consegue dimerizar aí, e é uma coluna que se encaixa perfeitamente nos cantinhos aí das paredes. Fita, tá? Então a gente tem a nossa fita aí Smart também. E agora a gente vai falar dos acessórios. Para começar, o 5 em 1. Quem cuida desse 5 em 1, quem trouxe ele para a gente foi o Anderson, tá? Ele é específico para fitas LED, para fitas LED. Então, você vai conseguir controlar as fitas LEDs, transformando elas em inteligente. Então, você tem uma fita que ela é RGB, mas você não tem um controle remoto dela, né? Você conecta esse carinha aí na sua fita, junto com o seu drive, tá? Ele não faz o papel de drive ali, junto com o seu drive, e ele vai transformar aquele produto em smart e você consegue controlar pelo aplicativo ou por assistente de voz, que é que a gente está acostumado mais com Alexa, Google Assistente, tá? Ele consegue controlar, então, até 2 rolos de fita LED, então, média ali, né, que a gente trabalha, daí no caso seria com 10 metros, e para fitas de 12 e de 24 volts. Tá? Então, eu acho ele um produto muito legal, porque hoje no mercado, né, eu mostrei para vocês, Smart, a gente tem uma fita LED. Então, a gente fica mais limitado quando a gente fala de fita e a gente quer que essa fita seja inteligente. Então, esse produto chegou para pegar qualquer fita, e quando eu falo qualquer fita, até, poxa, Natália, eu tenho uma fita aqui em casa, mas ela não é LED Vence. Primeira coisa que eu falaria, você está completamente errado, troque isso para a LED Vence. Mas caso você não possa trocar nesse momento, você consegue transformar a fita que você está aí de outra marca em Smart também com esse produto, tá? No datasheet tem como fazer a instalação, tudo certinho dele e mais detalhes. Não só desse produto, mas de todos os produtos que eu estou falando aqui. Então, aqui eu já falei para vocês de programação, mas recapitulando, tá? Tudo isso. Então, o produto ele deve estar próximo do roteador, no 2.4G, né? Não pode ter muito produto conectado, né? Tá muito pesado ali aquela rede. Então, aqui, lembra que eu falei para vocês, ó, por volta de 20 aparelhos conectados, tá? Contando com tudo, sua TV Smart, tudo que você tem Smart na sua casa, seu notebook, seu celular. Passou disso, o sinal pode acabar ficando pode acabar ficando ruim e você não conseguindo uma boa conexão. Você vai fazer o download do nosso aplicativo. Para quem, gente, eu acho que foi do final de 2023, 2024, a gente trocou de aplicativo. Não foi uma atualização, nós trocamos de aplicativo. Então, se tem alguém aqui que está com o aplicativo antigo, por favor, baixem o novo. Pode fazer o login com a sua mesma senha, tá? Com o seu mesmo login e senha que vai puxar ali a configuração. A gente está com um novo aplicativo, e tanto que está essa tardinha de new, tá vendo? Então procurem lá o aplicativo LED Advanced Smart Plus, né, na sua App Store, enfim, onde você baixa aí os seus aplicativos do seu celular,
e baixem o novo aplicativo, porque ele está ao tempo todo cheio de novas atualizações e novas funções, tá? Nos produtos Smart, na embalagem, sempre vem o QR Code do produto. QR Code desculpa, o QR Code para você baixar o aplicativo. Então, você mirou seu celular naquele QR Code, já vai te levar diretamente para você baixar o aplicativo certo, tá? Faz o login ali, é tudo bem simples, intuitivo, e você vai conectar esse produto. O produto, principalmente quando a gente fala de iluminação, a gente vai entrar nos acessórios e daí eu vou falar para vocês qual que é a diferença ali de conexão, tá? Que são os lançamentos que a gente fez aí essa semana e a gente já entra nesse detalhe. Mas quando a gente fala de iluminação, quando você tá comprei uma lâmpada, tá? Você conectou ela na energia, geralmente ela já vem no modo de pareamento. O que é o modo de pareamento? Ela vai estar piscando, tá? Isso significa que ela está procurando um sinal. E daí você vai pegar o seu celular, que você fez lá, baixou o seu aplicativo, e vai procurar essa lâmpada. Eu já vou mostrar para vocês como que vocês vão fazer essa configuração, tá? Natália, minha lâmpada não está piscando. E agora? O que que eu faço? Veio quebrada? Não funciona? Não. Você só vai ligar e desligar ela em torno de 5 vezes, tá? De 5 ali, às vezes, a 7 vezes. Ligou, desligou. Não precisa ser muito rápido, tá, gente? Tipo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Às vezes o sistema nem entende que você está ligando e desligando aquilo. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E daí é a tela piscar. Daí ela vai piscar e daí ela entrou no modo de pareamento. Importante, seu celular precisa estar, né, ali conectado ao Wi-Fi e precisa também, só para o momento da conexão, deixar o Bluetooth ligado. Natália, o ideal seria uma pergunta aqui, seria uma rede para automação e a outra para celulares, pads e outros. Depende de quantos dispositivos você está na sua casa, tá? Então, no nosso showroom, por exemplo, a gente tem um roteador dedicado só para os nossos produtos Smart, porque a gente tem vários produtos Smart ali, acredito que a gente tem mais de 20 até. Então, não faria sentido ter uma rede para tudo ali do escritório. Então, a gente tem uma dedicada, tá bom? Daí vai muito de acordo com quais produtos e a quantidade de produtos que você tem na sua casa. Já no meu apartamento, por exemplo, eu não tenho tantos produtos, é um ambiente pequeno, então não tem necessidade de eu ter duas redes, né? Ter uma rede para o meu produto, para os meus produtos Smart, e uma rede para o restante. Então eu utilizo tudo junto, tá? Vai muito ali do usuário, da distância, o tamanho da casa dele. E respeitando esse limite aí de em torno de 20 aparelhos. Passou disso, daí a gente já tem que começar a pensar, sim, em um roteador a mais, ou algo do tipo, tá? Bom, vamos falar de lançamento então, né, gente? Vocês viram aí, nós estamos soltando nas nossas redes, está no nosso estoque já, tá? Então já está disponível para compra os nossos interruptores Smart. E eu achei maravilhoso, porque a gente postou e o pessoal tá vindo tirar dúvida, o pessoal tem se interessado bastante. E é o que eu tô para tirar dúvida disso mesmo, e para a gente conversar sobre essas novidades, tá? Então, o que acontece? Esse interruptor, gente, primeira coisa, né, que eu acho que é a pergunta top 1 que eu tô recebendo. Natália, mas para eu comprar o interruptor, eu preciso que a minha iluminação seja inteligente, né? Não, não, ele veio justamente para mudar isso, né? Você tem uma iluminação na sua casa, que ela é totalmente convencional, né? A lâmpada que você tem lá um tempão, um plafond, qualquer coisa que você tenha na sua casa, ali no seu circuito de iluminação. E que você quer automatizar, mas que você não quer necessariamente trocar tudo porque é um custo, ou é algum produto que nem tem no mercado uma substituição para Smart, ou é um ambiente que, assim, nossa, eu não vou utilizar uma luz colorida. O que eu queria era um liga e desliga remoto, né? E fazer uma programação horária. O que é uma programação horária? Putz, eu quero que todo dia, todo sábado, sei lá, acenda a luz, tal horário. Eu quero ver se as luzes da minha casa estão acesas ou não. Eu estou no meu trabalho. Será que eu deixei ligada? Você consegue fazer esse controle remoto e programar o horário para ligar e desligar quando você quiser, tá? Aplicação legal disso, gente. Para ambiente residencial, comercial, escritório também fica bem bacana, tá? Então, programar para apagar todas as luzes do escritório às 19 horas da noite. Esse produto faz isso,
tá? Então, a gente tem ele disponível. Com essas bolinhas que vocês estão vendo nele, são como se fossem as teclas dos nossos interruptores comuns, tá? Então, a gente tem ele com uma tecla, com duas, com três e com quatro. Por enquanto, se tudo der certo aí, a gente tem a intenção de trazer aí o modelo 4x4, enfim, e outros modelos também para gente, tá? Bom, e como que funciona, né, esse para fazer a instalação disso? Ele suporta, gente, Natália, quanto que ele suporta ali, né, minha iluminação? Até 1.200, até 1.100 watts de uma a três teclas e de 1.200 a de quatro teclas. Falando de iluminação LED, gente, falando de um ambiente comercial, é bastante coisa, tá? Não precisa se preocupar tanto com isso, não. Acabei de receber uma pergunta do Rodrigo. Temos no escopo ter um modelo de seis teclas, 4x4, Rodrigo? É esse que eu acabei de falar que a gente está com a intenção de trazer para 2026, tá? Era para ter vindo nesse projeto, acabou que a gente teve umas dificuldades e não trouxe ele já. Mas sim, a gente sabe que aqui no Brasil a gente utiliza bastante esse modelo, a gente quer cada vez, né, incorporar essa linha e deixar ela mais robusta e completa para os nossos clientes. E o interruptor de tomada preto também, aquele interruptor que vai com a tomadinha embaixo, né? Não, por enquanto ele só tem a cor branca, tá? E a Regina me perguntou, função de dimerização, qual a compatibilidade? Esse daqui não tem o sistema de dimerização, talvez a gente traga ainda. No momento a gente não tem nada de dimerização, ele só faz o controle remoto do liga e desliga. Então, sabe aquele cliente, né? Ó, eu quero chegar na minha casa e falar para Alexa, Alexa, cheguei, eu quero que ela acenda tudo. É esse produto que ela vai ter, porque ela não vai precisar trocar a iluminação da casa dela. E ela vai ter daí um custo mais baixo, né? Porque ela coloca ali aquele interruptor, e se ela tiver um interruptor, por exemplo, vamos pensar em um apartamento, né? Que eu tenho uma sala integrada junto com um corredor e eu tenho três teclas ali. Então, aqueles três ambientes, com um interruptor, ela já consegue fazer isso, tá? Ela já consegue fazer isso. Mas o modelo de dimerizar ainda nós não temos, tá? E tá vendo essa bordinha que tem nele, branquinha, tá? Ele, gente, ele é totalmente touch. Então, você vai encostar ali, ele vai ligar, tá? Não, não é nada de afundar, nada disso. E quando tá tudo escuro, essa bolinha ao redor, ela fica com um LEDzinho bem fraquinho, para justamente sinalizar, tô ali no escuro para entender onde está o meu interruptor, para eu ligar ele, tá? E daí, quando a luz está ligada, ele fica totalmente apagado. Para dimerizar as luminárias tem que ser dimerizável. Sim, quando a gente não tem ainda o modelo dimerizável, mas sim, quando a gente tiver o LED que você vai colocar aquele produto precisa ser dimerizável. Que daí funciona no mesmo raciocínio do convencional que a gente está acostumado, né? Se eu compro uma lâmpada, né? Desculpa, se eu compro um dimmer, tem um dimmer lá, físico, bonitinho de rodar, e eu quero dimerizar a minha iluminação. Se eu colocar esse dimmer em uma lâmpada LED comum, que não é dimerizável, você não vai conseguir dimerizar. Então, você precisa ter o produto dimerizável. Com o Smart, né, a versão Smart, que a gente não tem o dimerizável ainda, funciona da mesma maneira. Então, comprei um interruptor dimerizável, eu preciso que a iluminação seja dimerizável também, para ser compatível, tá? Ele tem 2 anos de garantia, tá, gente? 2 anos de garantia é um diferencial aí. O mercado trabalha ali com 1 ano, em sua maioria, tá? Disponível, ele é compatível também com Alexa e com Google Assistente. O que é legal desse produto, além de tudo? Natália, eu já tenho meus produtos Smart, então não vale a pena eu comprar um interruptor, né? Por que eu vou gastar com interruptor? Não, vale super a pena. Sabe por quê? Porque a maior dor de que tem os produtos Smart, principalmente para as pessoas esquecidas, são que para você conseguir controlar remotamente os seus produtos, você precisa o quê? Deixar o seu interruptor ligado. Precisa ter energia naquele produto chegando lá na sua iluminação para você conseguir controlar ele, porque senão eu vou ficar mandando pelo aplicativo comando, ele vai ligar através do quê? Telepatia ainda não funciona, né? Então, a gente precisa sempre deixar o interruptor ligado para fazer esse controle, tá?
E com isso aqui, isso morre, gente. Tá? Daí resolve esse problema, porque ali sempre vai ter uma corrente. É como se ele estivesse sempre ligado ali, sabe? Então, precisa chegar um neutro no interruptor? Precisa, vou falar disso já, tá, gente? Vou falar disso já quando a gente for falar da instalação, tá? Então, voltando aí, falando sobre a parte de deixar o interruptor ligado ou não. Com isso, esse problema morre, né? Você não precisa mais se preocupar se o seu interruptor está ligado ou não, porque sempre ele já está conectado ali na elétrica e você consegue controlar o seu interruptor. Então, acabou se preocupar se eu deixei minha tecla ligada ali para ver se eu consigo controlar minha iluminação ou não, tá? Bom, eu vou entrar agora no neutro que você falou. Primeira coisa, gente, a gente vai mexer com elétrica, né? A gente sempre indica que vocês contratem um profissional para isso, profissional que entenda de elétrica, né? Que vai seguir as normas certinhas de segurança, principalmente. Né? A gente sabe que tem as pessoas aí que já estão habituados com o mundo da elétrica, acaba fazendo instalação na sua casa, ok. Mas ali, para quem não está acostumado com isso, sempre chamar o eletricista, tá? Bom, primeira coisa que você vai fazer, desligar ali, né, o seu interruptor para ninguém levar choque, tá? Isso daqui que eu tô colocando, esse print, ele está no nosso datasheet e ele vai como manual. Então, a pessoa abriu a caixinha, ela já vai ter ali as instruções. Na verdade, são até mais instruções que isso aqui, tá? Tem mais instruções, é que eu coloquei só esse print aqui para essa apresentação mesmo, ok? Então, você vai tirar ali da caixinha, já baixou seu aplicativo bonitinho, você vai fazer a parte da conexão elétrica. O que que é importante? O que que é importante disso? Você ter o fio neutro, tá? Precisa ter o neutro. Daí, Natália, na minha casa, como que eu vou saber se eu tenho? Chama seu eletricista, ele vai lá, verifica para você. Qualquer coisa, ele passa ali o fio neutro e você consegue fazer essa conexão. Esses produtos, eles são eles são bivolt, tá? Então, tanto numa casa 127 volts, quanto numa casa ali 220, ele vai funcionar, ok? Então, aqui tem todo o esquema elétrico, né, para vocês fazerem essa ligação. Não vou entrar no quesito ali de elétrica dessa parte de instalação, vocês vão falar com um profissional para isso. E uma coisa importante, tá? Vocês veem que quando a gente instala ele, deixa eu ver se aqui na foto tem aqui na fotinho. Tá vendo que não tem nenhum parafuso externo aqui, né? Ele fica bonitinho na parede. Então, ele é um modelo de embutir, vocês podem ver aqui pela essa foto do lado direito. Então, a gente não tem um modelo de sobrepor dele, ele é totalmente de embutir. E não sei se vocês conseguem ver aí pela apresentação, mas tem um furinho aqui, tá vendo? Que é onde você vai encaixar na sua caixinha lá que tá na sua parede. Então, você vai tirar seu interruptor comum e vai colocar esse. E ele tem uma capinha. Então, essa parte preta aqui é uma capa, o acabamento dele é em vidro, tá? E você consegue tirar por essa partezinha aqui, ó. Eu não sei se vocês estão vendo o meu mouse, mas ali no ponto 3 tem uma imagem ao lado, e daí tem uma chave ali, e que tá apontando para onde você desencaixa essa partezinha. Então, a conexão ali, a fixação, perdão, ela é feita ali pela parte de dentro, tá? Na parte de dentro, e daí depois você encaixa a tampinha e fica com esse acabamento lindo. Então, sem parafusos aparentes, ok? Indo para nossa tomada, que nosso amigo perguntou se a gente tem modelo preto. Não, essa a gente só tem em modelo branco, tá? Ela é uma tomada junto com o interruptor. Então, nessa partezinha de cima aqui, ó, ela é o interruptor e aqui a tomada. E olha que legal, ela também tem um botão físico dessa tomada, tá? Então, você consegue desligar ela de maneira física também. Isso é muito legal dos nossos interruptores, porque a gente não fica preso só a um aplicativo ou só um controle de voz. Se eu quiser na minha casa, né, ou se tiver pessoas de vários estilos na sua casa, daquelas que amam uma tecnologia, mas daquelas que não se habituaram tanto, né? Ai, poxa, minha mãe já é mais velha, ela não vai querer mexer com isso. Ela vai utilizar como interruptor comum, vai clicar ali no interruptor, vai ligar e vai desligar as luzes sem problema nenhum, tá? Esse produto aqui, gente, como que, Natália, que eu faço para conectar ele, para deixar ele no modo de pareamento? Esse, você não vai ligar e desligar 5 vezes, você vai apertar e vai segurar 5 segundos.
tá bom? Em torno de 5 segundos. Ali você aperta e segura. E daí, como que eu sei que ele tá em modo de pareamento? Porque as minhas lâmpadas, elas piscam. Como que eu vou saber se o interruptor tá? Tá vendo esse sinalzinho de Wi-Fi logo no lado esquerdo da imagem, ali em cima? Ele fica piscando também, tá? Então, ele fica piscando e daí isso significa que ele tá no modo de pareamento. Aqui também, ele é bivolt, funciona tanto 127 quanto 220, né? Vai até 140 volts aí. E ele tem, ele consegue ali até 10 ampere, tá, gente? A gente não tem ainda maior que isso, por enquanto é só mesmo 10. E a tomada, na realidade, o que eu vou colocar nessa tomada? Aqui a gente está exemplificando com um ventilador, mas você pode colocar qualquer produto que seja até 1.200 watts, tá? Então, poxa, eu quero colocar essa tomada na minha cozinha para ligar a minha torradeira. Você coloca ali e você consegue fazer a programação horária para ligar essa torradeira. Meu café, minha cafeteira, já deixei tudo esquematizado ali e eu vou, quando eu acordar, né, eu quero que todo dia, 8 horas, isso aconteça. Você consegue programar isso. Atenção só para alinhar as expectativas, porque depende de produto. Então, por exemplo, eu vou ligar um ventilador ali. Eu vou conseguir fazer o que com esse ventilador? Ligar e desligar. Eu vou conseguir controlar a velocidade dele? Não, né? Porque o intuito desse produto é controlar, liberar ou tirar energia, né? Digamos assim. Então, é o on-off dele, tá? Então, Natália, eu vou conseguir, por exemplo, a minha cafeteira, eu preciso para que ela ligue de um botão físico para apertar. Se você já conseguir deixar esse botão ali até 1.200 ou 2.200. Depende do produto, né? Quando a gente fala desse daqui, que é só interruptor, o de 1 a 3 é 1.100, o de 4 é 1.200. Quando a gente fala, como aqui a gente tem tomada, já vai para 2.200, tá? Então depende do produto, dá uma olhadinha sempre no datasheet, tem no manual que vai com ele e também na embalagem. Então tem informação aí em todo canto em relação a isso, tá? E daí a gente vem aqui para o nosso plug, tá? Voltando só a falar do botão físico. Então, se eu tenho um produto que eu posso deixar ele sempre ligado ali, e se o fato de eu controlar a energia dele faça ele funcionar, ótimo. Agora, se eu preciso de algum botão específico para ligar aquilo, por exemplo, uma televisão, vou dar o exemplo da televisão. Tem televisão que eu deixo na tomada, certo? Mas só o fato de eu tirar da tomada e colocar novamente não faz com que ela acenda, certo? Eu tenho que apertar um botão, não tem? Lá no meu controle. Então, daí isso você não vai conseguir fazer se você tiver a tomada. Agora, um ventilador que eu já consigo deixar ali o botão sempre ligado. No nosso escritório, eu até fiz um vídeo com isso sobre a nossa chaleira, porque eu sempre deixo o botão no modo on e daí a gente consegue controlar, por exemplo, uma chaleira, que é o modelo que a gente tem no nosso escritório, via aplicativo, tá? Consigo fazer essa programação aí. E a gente tem o plug. O plug é mais fácil de todos, gente. O plug é o pegue plug. Basta isso, tá? Então, você não precisa tirar, porque essa tomadinha aqui também, ó, ela é de embutir. Esse daqui, não, você sobrepõe na tomada que você já tem. Ele é o mais fácil de todos, tá? Então, ele também tem um botão físico ali na lateral, tá? E você, então, conecta ele na sua tomada da sua casa, normal, e você vai conectar nesse plug aí o que você quer controlar. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo do que eu fiz, tá? No meu quarto. Eu tenho uma arandela que é com tomada, vamos supor que vocês tenham um abajur ali. Não é smart, porque essa arandela minha, ela é com uma PIN G9. Alguém já viu PIN G9 Smart? Eu nunca vi na minha vida. Então, assim, não tinha, e eu queria controlar ela certinho. Queria ligar e desligar, falar para Alexa, Alexa, boa noite, ela desligar meu abajur. E daí, eu conectei a minha arandela. Eu tenho esse produto, Rodrigo. Legal, Rodrigo. Eu sou suspeita para falar, porque eu amo a parte smart, assim, gente. Eu falo que eu até vou mutar a minha Alexa aqui, porque eu vou começar a falar o nome dela, ela vai começar a reagir aqui. Eu falo que a Alexa vira minha amiga, porque eu acordo e eu falo, Alexa, bom dia, ela acende as coisas, eu pergunto a temperatura, eu pergunto o horário. E quando eu vou para algum lugar, às vezes para algum hotel que não tenha, né, essa automatização, eu fico
sentindo que falta alguma coisa. Então, depois que o cliente prova, depois que o cliente instala isso na rotina dele, é muito fácil, gente. Eu digo que é como inteligência artificial, né? Quem começou a utilizar o chat GPT hoje pergunta, meu Deus, como eu vivi sem isso, né? Então, a gente tem que aproveitar as facilidades que a tecnologia traz para a nossa vida. Então, esse plug aí, você faz a conexão dele através do botão do lado também, tá? E daí você entrou no modo de pareamento e ele vai estar conectado e ele vai liberar e também cortar a energia ali como você quiser. Então, eu tenho ele, por exemplo, na arandela do meu quarto e eu transformei a minha arandela agora está conectada junto com os outros produtos que eu tenho, tá? Então, esse é o mais fácil de todos, tá? E a gente também tem o nosso Relay Smart. Vou falar dele um pouquinho. Ele já suporta até 1.400, até 2.400, tá? Então, vocês veem como cada produto varia um pouco, né? Esse produto, ele tem basicamente a mesma função em outro formato. Ele também vai ser um on-off, ligar e desligar os seus produtos. A diferença é que você vai escolher qual produto utilizar, né? Cada um tem um custo também, e de acordo com o que você quer de fato mudar. Então, por exemplo, eu tenho já um plafond na minha casa e eu quero controlar aquele plafond e eu quero controlar ele individual. Porque vamos supor, eu tenho em uma tecla, né? Três plafonds. Três plafonds. E quando você coloca o seu interruptor ali, Smart, na tecla, então você vai controlar o on-off desses três plafonds de maneira igual, certo? Então, se a hora que você for colocar liga, vai ligar os três, desligar, vai desligar os três. Agora, quando eu coloco um relé, ele vai individual no produto, ou você pode colocar ele também por circuito, ó, entendeu? Aqui vocês vão entender um pouquinho mais. Então, por exemplo, aqui está um exemplo aqui em uma downlight. Então, você consegue colocar em uma downlight on-off esse produto. Natália, eu consigo colocar em um outro produto? Consegue colocar em outro produto, sim, até 2.400 watts, tá? Caso cair a rede, ele funciona os botões de acionamento? Funciona, gente. Funciona assim, do interruptor, né? Funciona normalmente, tá? Porque ele tá conectado direto na elétrica. Lógico, tá falando da rede Wi-Fi, né? Então, ali, caiu meu Wi-Fi. Você não vai conseguir, obviamente, controlar ele remotamente, porque ele precisa da conexão Wi-Fi para isso, mas você consegue controlar ele de maneira física na sua casa, tá? Então, nossa, fiquei sem Wi-Fi. O botão tá ali, só você apertar que vai ligar ou desligar os seus produtos, tá? Teremos um modelo menor? Não sei te dizer ainda. Nós não fechamos o roadmap ainda de 2026. Eu tenho muito, eu gosto muito dessa linha, e tenho a intenção aí de aumentar isso sim. Na verdade, não vou dizer que eu tenho, eu acredito, né, que está no escopo da companhia LED Vence cada vez ter nossa linha Smart mais completa. Então, vamos ver aí, que a gente acabou de lançar os produtos, por enquanto está indo bem. Conto com vocês para apresentar esses produtos para os clientes também, e dos clientes que têm interesse, tem alguém aqui, falem aí com a parte comercial que ajuda vocês e peçam esses produtos. Eu estou separando aqui, trabalhando em algumas amostras para enviar para vocês. E a intenção é a gente ter esse portfólio aí cada vez mais completo. Câmeras. Ai, vocês estão querendo tirar informação de mim, né, gente? Sim, a intenção não, uma vez, não está no roadmap, mas a intenção é sim ter tudo cada vez mais completo, tá, gente? Então a gente pensa também, já estou estudando câmeras também. Se a gente fala da Alemanha, por exemplo, né, que foi onde tudo foi criado e eu tenho contato direto com o pessoal de lá por conta das atualizações de tudo, eles já têm bastante coisa lá. Se vocês forem dar uma fuçada no site, eles têm sensores, tem bastante coisa para cortina também. Então, vamos ver aí o que a gente consegue trazer para o nosso portfólio, para a gente cada vez oferecer, né, e entregar uma solução completa para o nosso cliente. É a nossa intenção, sim. Com a evolução do sistema de LED chegando ao Brasil em 48 volts, implica em algo? Gente, não, tá? Por enquanto não precisa se preocupar com isso, não. Não é uma preocupação. Sincronizando com o nosso aplicativo Smart. Então, vamos falar de sincronização rapidinho? Bom, para quem aí falou que nunca
que nunca instalou um aplicativo Smart, um aplicativo ou fez o pareamento de um produto, né? Então, quando vocês abrem o aplicativo, ele tem essa carinha que vocês estão vendo. E a primeira coisa que vocês vão fazer é nesse maisinho, tá? Que vocês estão vendo aí no primeiro celular, tá? Vocês estão vendo o meu mouse ou não? Não, vou dar um jeito de pegar uma canetinha aqui. Respondam para mim se dá para ver meu mouse passando em cima do maisinho. Sim. Dá? Ai, maravilha. Então, vocês vêm aqui no maisinho, adicionar dispositivo. Daí, ele vai automaticamente procurar esse dispositivo que já vai estar no modo pareamento, né? Lembrando de seguir todos aqueles requisitos que eu falei. Então, vocês vão clicar em adicionar e daí ele vai pedir qual Wi-Fi que você vai colocar. Então, você vai selecionar aqui o nosso LED Light, o nome que foi do nosso showroom, isso aqui, e vai colocar a sua senha e vai dar Enter, e daí ele vai conectar o dispositivo, né? Ele vai estar sincronizando. Gente, é só isso aqui, e daí ele já está conectado. E daí você já pode brincar com esse produto. Então, você vai conseguir mudar as cores, vai conseguir dimerizar a intensidade de luz, e daí tem muitas funções nesse aplicativo que eu não consigo falar tudo para vocês, senão a gente ia ficar o dia inteiro aqui. Mas eu separei as que mais eu recebo dúvidas e que mais as pessoas usam e que mais vocês responderam naquele formulário, tá? Uma delas é compartilhamento da iluminação inteligente, né? Natália, eu tenho um aplicativo, sincronizei aqui, mas, poxa, minha esposa não vai conseguir? Também vai, sua esposa, seu filho, todo mundo vai conseguir mexer também no celular deles. Então, para isso, eles precisam fazer uma conta deles no aplicativo da LED Vence, tá? E daí, onde que você vai? Você vem aqui, ó, tá? E mostrar detalhes. Fica nesse cantinho na tela inicial aqui, tá? E daí vai aparecer a opção para vocês compartilharem a conta. Clicou nisso, vai vir nessa tela aqui, né? Essa tela ela é extensa, então vocês podem ir lá para baixo. E daí você vai ter as opções de como convidar essa pessoa. Você pode convidar ela via código. Então, você envia um código lá para ela, que daí geralmente isso já encaminha para o WhatsApp. Você pode, esse primeiro aqui é via e-mail. Então, o e-mail que a pessoa cadastrou no aplicativo da LED Vence, né? Você vai colocar aqui e já vai chegar no aplicativo dela automaticamente, ela vai aceitar. Ou você pode abrir um QR Code, que é esse modelinho aqui, tá vendo? E daí a pessoa lê o QR Code e já aceita o convite. E o código que eu já falei para vocês, que daí encaminha um convite lá, o código pelo WhatsApp para a pessoa, tá? E você consegue também escolher como que você quer que essa pessoa seja naquele ambiente. Você quer que ela seja um membro apenas? Você quer que ela seja um convidado? Você quer que ela seja um administrador? E daí cada item desse dá um poder para a pessoa, né? De ela conseguir compartilhar com outras pessoas, de ela conseguir mudar alguma configuração sua, tá? Então você consegue aí selecionar o que você quer. E outra coisa que me perguntavam bastante, gente, como que eu crio uma rotina nisso? Nosso aplicativo está bem completo nisso agora, gente, está muito legal, tá? Então, você vai naquele maisinho, então, naquele mesmo maisinho que você foi para adicionar o dispositivo, você vem em adicione rotina. Aqui a gente não vai falar hoje, mas você consegue adicionar espaço, grupo, você consegue ter mais de uma casa. Então, eu quero fazer um grupo do meu quarto, do quarto da suíte. Você coloca lá, renomeia e coloca todas as luminárias dentro daquele grupo. Porque quando você quiser apagar só a luminária daquele grupo, você vai lá e apaga só do grupo, tá? E daí apagam todos daquele ambiente. Mas vamos falar de rotina. Então, adicione uma rotina. O que você consegue fazer com isso? Você consegue, ele já vem aqui com algumas sugestões, né, prontas. Então, acender as luzes quando eu sair. Como que ele vai saber que eu saí? Como que ele vai saber que eu saí, meu Deus? Ele tem a geolocalização. Então, você tem que deixar lá ativado no seu celular, nas suas configurações, de que o aplicativo pode acessar a sua localização. E daí, através disso, você saiu da sua casa, ele vai entender que você saiu da sua casa, porque você deixa isso ativado no seu celular, ele vai apagar as luzes da sua casa, tá? Isso é maravilhoso, né, gente? Economia de energia, então... eu gosto muito, principalmente porque eu sou esquecida, eu sempre deixo as coisas meio acesas, assim. Então, você pode colocar também para acender as luzes após o pôr do sol, né? E daí ele consegue, né, por causa de ter acesso a isso, de estar tudo conectado, a entender o horário do pôr do sol. Então, você consegue fazer isso também. E daí,
Natália, eu não quero nada disso, eu quero fazer a minha própria rotina, né? Você consegue, e daí você vai lá e aqui cria a sua própria rotina. E daí, para criar a sua própria rotina, tem alguns passos. Então, você vai escolher primeiro as condições. Você quer que todo dia, às 6 horas da manhã, acendam as luzes? Você quer que mude quando a sua localização muda? Você quer que quando o status do seu dispositivo mude, por exemplo, né? Você quer só que seja quando você toque para executar? Então, você consegue escolher as condições que você quer que aquela ação aconteça. E daí, você escolhe também quando esse período estará válido, tá? Então, você quer que esteja sempre ativo, você quer que seja só de dia, você quer que isso aconteça de segunda a sexta-feira. Então, você consegue escolher e personalizar tudo. Além disso, eu não coloquei aqui, mas tem ícone que vocês podem colocar. Vocês podem dar um nome para essa rotina, tá? Vocês conseguem fazer tudo isso. Aqui, gente, eu coloquei um passo a passo de como que a gente consegue fazer a conexão com a nossa Alexa, tá? Então, tem uma parte aqui no nosso aplicativo, tá? Que aí fica nesse maisinho do lado direito, que você vai clicar, por exemplo, em Amazon Alexa e você vai vincular, e daí automaticamente vai abrir o seu aplicativo da Alexa. Então, precisa que você tenha ali já a sua Alexa configurada, né? O seu aplicativo da Amazon Alexa ali, feito todas o login bonitinho, e você vai configurar isso. Daí abre também mais oportunidades, assim, né? Mais opções. Você consegue criar essa rotina tanto por aqui, tá? Que eu mostrei aqui para vocês, quanto se você quiser criar a rotina direto pela sua Alexa, você consegue também, tá? Então, não cabe eu entrar aqui nisso, né? Porque é muita coisa para falar, mas você consegue ir lá na Alexa criar rotina, e como os produtos da LEDVence já estão, vocês vão ver, os produtos da LEDVence aparecem na Alexa, vocês conseguem selecionar exatamente quais dispositivos, quais conexões vocês querem fazer ali e ações no geral, tá? Então, vinculou a bem simples. E aqui, nessa apresentação, que depois a gente consegue enviar até o link aqui para vocês do Google Drive, para vocês acessarem. Bruno, se você conseguir, por favor, envia para eles aqui o link do Google Drive, né? Para se tiver alguém de fora e não tiver. Dentro do nosso Google Drive, tem essa apresentação que eu fiz para vocês. Tem o datasheet de todos esses produtos e tem mais informações, porque é muita coisa, né? Então, aqui vocês conseguem ver várias opções de configurações com a Alexa, né? E como fazer certinho, passo a passo, para permitir com que o dispositivo sincronize com a Alexa, tá? E também tem do Google Assistente, para quem tem, né? A gente sabe que a maioria acaba ficando muito com a Alexa, mas tem também aqui o passo a passo para o Google Assistente, certo? Certo, vou deixar aqui. Gente, faltando 5 minutinhos para acabar. Então, eu queria deixar aberto para dúvidas. Se alguém quiser ficar aqui para conversar de alguma situação. Obrigada, Bruno. Bruno enviou aí para vocês o Google Drive, gente. Então, nele tem tudo que vocês precisam lá. Se vocês forem na aba treinamentos, vai ter esse passo a passo. E isso ajuda muito no dia a dia. Então, você está lá com o seu cliente, está na loja, né, fazendo alguma configuração e está com alguma dúvida, vocês podem seguir esse passo a passo e que vai dar certo. E se tiver mais alguma dúvida, me chamar, que eu sempre estou aqui disponível para ajudar vocês.